Fala aí, galera do Colégio de Curso Aplicação Professor Rodrigo Alberoni, aparecendo aí na sua telinha para mais uma aula sensacional de Sociologia. Então, aquele mesmo esqueminha de sempre, agora eu vou sair da frente desse quadro, você pausa o vídeo, copia esse conteúdo que já já eu volto. Vamos lá? Vamos falar hoje sobre desigualdade étnica. Professor Rodrigo Alberoni, o que é uma etnia? Bom você perguntar. A etnia está ligada a um grupo que compartilha de uma ancestralidade em comum, ou seja, indivíduos que habitam o mesmo território e compartilham da mesma cultura. A aula de hoje nós vamos focar nas relações de desigualdade étnicas presentes no Brasil. Para falar sobre isso, nós precisamos estudar a formação do Brasil. Porque o Brasil foi formado inicialmente por três grupos étnicos: os europeus, os africanos e os indígenas. É importante você entender a posição de cada um desses grupos nesse primeiro momento de colonização e formação do Brasil. Quando você olha os europeus, eles estão chegando nesse território como os conquistadores. Eles se colocam como os civilizados, que estão trazendo a salvação, a fé cristã, por exemplo. Os africanos são trazidos ao Brasil na condição de escravos. Eles são rebaixados a uma coisa, a um objeto de trabalho que pode ser descartado, que é torturado, sofre com castigos físicos, portanto é inferiorizado. Embora o escravo ele seja o que as mãos e os pés dos senhores, ele que vai levantar e construir este país, ele sempre é visto enquanto um grupo inferior. E os indígenas já eram os povos mais variados que habitavam aqui o território brasileiro. Eles serão os povos que serão o quê? Dominados, exterminados por guerras, por epidemias, que serão considerados selvagens e que, portanto, irão sofrer pressão dos europeus para serem catequizados, por exemplo, ou para aceitarem a realidade do chamado mundo civilizado. E quando eles não se submetiam a essa lógica, eram chamados o quê? De preguiçosos, de insolentes. Então, olha essa realidade de formação do Brasil. Quando você olha elementos da nossa cultura, o que acaba prevalecendo é o quê? Da cultura europeia, na casa dos portugueses. Nós falamos o quê? O seu idioma, o português. A religião predominante no Brasil é a religião cristã. Uma série de hábitos e costumes também tem uma origem europeia no Brasil. Embora a influência africana e indígena seja muito grande no nosso idioma, também temos palavras de origem indígena e africana no nosso idioma, em festas, eventos, danças, lutas como a capoeira, porém, por muito tempo, esses elementos foram marginalizados ou deixados de lado, ou seja, não eram levados a sério ou foram escondidos. Porque existia e ainda existe muitas vezes todo o imaginário de valorização da herança europeia e de afastamento da herança africana e da herança indígena. Você nota nas crianças, muitas vezes elas enchendo a boca para falar não, porque meu bisavô era português, minha bisavó era italiana, ou seja, um orgulho dessa ligação com uma tradição europeia que muitas das vezes a gente não percebe no indivíduo que tem uma ancestralidade africana ou indígena. Por que será que isso acontece, meus amores? Então vamos começar a desvendar esse mistério utilizando a sociologia como ferramenta. Então o que acontece? Quando eu olho a formação do Brasil, a base de trabalho por vários séculos foi o trabalho escravo. Esse indivíduo negro escravizado, ele era marginalizado. Será que a abolição da escravatura em 13 de maio de 1888 significou o fim desse processo de marginalização desse indivíduo? A resposta é evidente, é claro que não. Então a escravidão ela deixou marcas profundas na sociedade brasileira que perduram até os dias de hoje. Então vamos desvendar quais são essas marcas. Quando eu olho o processo de escravidão, em que o preto ele era considerado um objeto inferior intelectualmente e que servia apenas para o trabalho braçal, essa lógica ela não desaparece com o fim da escravidão. No primeiro momento, como é que esse fim da escravidão ocorre? É óbvio que vai ocorrer através de uma série de mudanças no mundo, inclusive no Brasil.
mudanças de posicionamento da Inglaterra devido ao avanço do próprio capitalismo e também com o surgimento de grupos humanitários, né, da causa abolicionista no Brasil. Mas quem vai empurrando esse processo, que é lento em relação ao fim da escravidão, é uma elite branca que deseja que esse processo seja feito de forma lenta e gradual, né? Por isso a gente fala daquelas leis, lei do sexagenário, lei do ventre livre, ou seja, eles não queriam acabar com a escravidão de forma imediata, empurrar o máximo de tempo possível. Sem contar que existia ali no século XIX, início do século XX também, um projeto chamado darwinismo social, uma ideia de que os brancos eram superiores e que uma sociedade formada por maioria negra ou indígena não teria condições de avançar socialmente. Era necessário embranquecer uma população. Então, quando você olha o Brasil do final do século XIX, por exemplo, existe toda uma política pública de atração de europeus para embranquecer a população brasileira, porque eles consideravam que uma população de maioria negra ou mestiça seria impossível de avançar em direção ao mundo civilizado. Olha a ideia que prevalecia nessa época. Obviamente que isso percorre toda a sociedade. Então esse indivíduo negro que obtém a sua liberdade após Lei Áurea, não existe nenhum projeto social em torno dele de inclusão desse indivíduo na sociedade. Porque existe um projeto, na verdade, de marginalização, de afastamento desse indivíduo. Por quê? O que é interessante a essa elite é embranquecer a população. Tem um quadro muito famoso, já caiu no Enem inclusive, chamado A Redenção de Cã. E nesse quadro nós temos uma senhora preta, né, olhando para os céus e agradecendo. Quando você olha ao lado, tem uma filha dela, né, e essa filha já é uma mestiça, você percebe, e do lado tem um marido branco e um neném no colo branquinho. Então ela está agradecendo. Olha o pensamento que prevalecia nesse momento ali de final do século XIX e XX, de que o melhor era embranquecer a população. Ela está agradecendo porque o seu netinho é branco. Isso significa o quê? Melhores oportunidades para ele. Então esse tipo de pensamento prevalecia no Brasil do início do século XX. Porém, isso não era percebido, né? Quando você olha o Brasil, né, por boa parte do século XX, a mentalidade era que no Brasil não existia racismo, né? Muito baseado na obra do Gilberto Freire, que estabelece uma ideia de democracia racial. Ou seja, o Brasil, por ser um país tão miscigenado, isso meio que evitou o aparecimento do racismo. É como se todos, independente da sua cor de pele, origem, etnia, tivessem as mesmas oportunidades no Brasil, porque o país é fruto de uma miscigenação. Mas será que as coisas realmente são assim? Né? Hoje a sociologia chama isso de mito da democracia racial. De fato, a gente nunca teve um racismo escancarado no Brasil. A gente nunca teve um apartheid ou leis como nos Estados Unidos dos anos 50, 60, por exemplo, que proibiam, né, negros de frequentarem certos locais, ou que diziam que o negro deveria ceder o seu lugar no banco a um branco. Isso não existia no Brasil e nunca existiu. Porém, é fato que o racismo está presente sim em nossa sociedade, só que de forma de um racismo estrutural, um racismo velado, um racismo que não é feito através das leis, mas que ocorre sim no nosso dia a dia. Um exemplo muito claro desse racismo velado, desse racismo estrutural, ocorreu aqui no futebol do Rio de Janeiro. Em 1923, a equipe de futebol do Vasco da Gama foi campeã carioca. E aí, a Associação Metropolitana Esportiva Atlética, criada no ano seguinte por Flamengo, Botafogo, Fluminense, América e com a participação do Bangu também, vão tentar excluir o Vasco das futuras competições. Por quê? Porque o Vasco ganha aquele campeonato de 1923 utilizando basicamente jogadores negros e de origem pobre, operários. E na visão da elite que comandava o futebol carioca naquela época, futebol era um esporte de brancos, de indivíduos considerados bem afeiçoados, com grandes profissões, e que era um desrespeito eles estarem o quê? Dividindo o campo com negros e operários.
Então exigiram que para que o Vasco participasse do campeonato seguinte, fundado por essa nova liga, seria necessário que o Vasco excluísse esses 12 atletas. E aí o presidente do Vasco na época, o Prestes, ele estabelece o que nós chamamos de a resposta histórica. Ele se nega a excluir seus 12 atletas e prefere participar no ano seguinte de uma liga menor, formada por clubes pequenos. Essa resposta histórica é um símbolo de luta contra o racismo no futebol aqui no Brasil. Então você percebe, quando a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos tenta excluir o Vasco, ela não fala em nenhum momento, ela não deixa claro que é porque o Vasco tinha atletas negros, os que eles chamavam de cor. Ela fala que era para o bem do esporte, que aqueles funcionários do Vasco tinham profissões duvidosas, e que isso era um perigo, mas na verdade claramente é um racismo velado. Eles não querem compartilhar no campo de futebol com indivíduos que eles consideravam inferiores. E o posicionamento do Vasco foi muito importante para que o racismo no futebol começasse a ser eliminado. A gente sabe que existe racismo no futebol até hoje, mas essa resposta histórica foi um primeiro momento. Até porque se você olhar, os maiores jogadores de futebol da história do nosso país são o quê? Pretos ou pardos. Você vai pegar o Pelé, o Garrincha, o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno. Olha a origem desses indivíduos. Legal? Então, baseado nessa ideia aqui que eu estou tratando com vocês vão percebendo que essa democracia racial é fantasiosa, é um mito. No Brasil existe sim um racismo. É só você parar para pensar que em boa parte do início do século XX a capoeira era proibida, era considerada vagabundagem. Por quê? Tem uma origem africana. Então, meus amores, dentro dessa ideia, nós temos que notar que esse racismo velado, ele permanece mesmo hoje no Brasil. Quando você pega dados do IBGE, olha só, 10% dos mais pobres do Brasil. Então, se eu pego os 10% dos mais pobres e vou olhar a origem desses indivíduos, 68% são pretos ou pardos. Ou seja, a maior parte da população pobre brasileira é preto ou pardo. Será que isso não tem uma origem histórica? Será que isso não tem uma ligação com o passado de escravidão? Com o passado de inferiorização desses povos de origem africana ou indígena? E quais serão as medidas para reparar essa situação? Será que é possível reparar ou não devemos fazer nada? Então, esses assuntos e também em relação aos povos indígenas serão tratados num próximo vídeo. Beijão e até a próxima!